O Clamor, com Márcia Martins. God so loved the world, He gave His only Son, our debt of sin now paid in full. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No matter what the cost, with every Bom dia, boa quarta-feira, glória a Deus, estamos aqui de pé na presença do Senhor, com a nossa voz aberta, neste microfone aberto, para chegar até vocês nesta manhã, e isso é muita bênção poder estar aqui neste microfone, né? Deus sabe como eu gosto, né, de compartilhar as coisas do reino de Deus, e eu sei que você também ama ouvir sobre a palavra de Deus, ouvir sobre o que Deus está fazendo, e é tão importante, né, que a gente tenha uma palavra de exortação a cada manhã. Exortação não é você jogar ninguém para baixo, exortação é chamar você para a posição da bênção, é jogar você para cima, para que você saiba que você é amado do Senhor, que Deus tem planos para a tua vida, né? Que Ele está presente todo o tempo, que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus que nos guarda, Ele é um Deus que nos sara, não é? E é um Deus que ama quando você o busca de todo o seu coração. Ele prometeu que se nós o buscássemos, Ele se deixaria encontrar. Muita gente cansa de procurar, senta, desiste. Não é, Denise? Denise Ferreira, bom dia, paz do Senhor para você. A gente cansa, não é? Igual criança. Já viu aquela brincadeira do chicotinho queimado, né? Que a gente esconde algo e a criançada vai procurar para tudo que é lugar, e tem uns que ficam frustrados, né? Falando, não, eu não consigo encontrar, senta, vai chorar, desiste, estraga a brincadeira, né? Não acha o que foi escondido, né? E muitas vezes nós agimos assim com o nosso Deus. Ah, Senhor, eu não consigo te achar, eu estou cansada de procurar, e você senta e vai chorar na esperança, né, de que então Ele se mostre, Ele vem até você para te confortar, para te consolar, mas a coisa não funciona bem assim. Ele disse que se o buscássemos de todo o nosso coração, ok? Se nos empenhamos em encontrá-lo, como se empenha para encontrar um grande tesouro escondido, aí sim você vai ter a sua recompensa. Se você sentar para chorar, Ele vai esperar que você canse de chorar, que você se reanime, levante-se, coloque de pé para mais um tempo de consagração, de busca. Por quê? É desta maneira, né, que Ele preparou para que nós o encontrássemos. Amém? Não podemos, né, cessar de buscar a Deus. Eu busco ao Senhor é dia e noite, é dia e noite. Eu não cesso, né, de buscá-lo, porque não há nada melhor nessa vida também para a gente fazer, para a gente investir o nosso tempo, do que buscando a presença de Deus. Então vamos direto lá no nosso livro de Provérbios, para depois a gente estar compartilhando as coisas que Deus preparou para hoje. Vamos continuar com o nosso estudo de Natal, entre outras coisas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a pregação do Evangelho lá na Índia, para que vocês comecem a compreender, né, os desafios de um campo missionário.
Estamos em Provérbios 16, a partir do verso 21. Que o Espírito do Senhor possa estar agora nos enchendo com a presença maravilhosa dEle. Essa manhã me lembrava de quando eu estava convertida de pouco, como eu podia perceber a santidade de Deus em mim, né? Como eu pude sentir a presença do Espírito no meu interior e o quanto Ele é santo. E eu não conseguia mais nem ver televisão, eu não conseguia, né, fazer nada que pudesse entristecer o Espírito de Deus, porque eu podia sentir a presença dEle, a santidade de Deus, que é algo tão maravilhoso, é tão maravilhoso a santidade do Senhor. Não há nada mais tremendo, mais gostoso do que experimentar esse estado de graça na presença gloriosa do Senhor. Ninguém quer sair, né? Quando a glória desce, ninguém quer sair de debaixo da unção, de debaixo da glória de Deus. Ai, que saudade, né? Que saudade do Senhor. Bom dia para a Meire, que chegou no Face. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Essa é a dança de Manaim, ok?
Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Esses dias eu estava assistindo um especial no YouTube sobre a China, com aquela Sandra Bridge. Ela era, ou é, né, enviada especial da Globo lá na China. Então, ela aprendeu, ela fala muito bem o chinês e ela fez uma reportagem maravilhosa mostrando a China hoje, né? Obras grandiosas, porque os chineses eles têm, né, isso de construir obras assim imensas. Tudo deles, eu falo que eles são muito pequenininhos, aí eles tentam compensar com as coisas que eles constroem. São coisas muito grandiosas. E eles, né, têm uma cultura milenar, então a cultura dele é muito interessante, a cultura do povo chinês. E eles até que a Índia começasse a ultrapassar, não sei se a Índia já ultrapassou, é a maior população da Terra, 1,5 bilhão, né, de habitantes, já deve ter ultrapassado esta marca agora, a China. Então, é uma multidão muito, muito grande, né, de pessoas, tudo tem que ser realmente, né, muito, muito, muito grande, né? A rede de metrôs dele é de 1 em 1 minuto, vão passando os metrôs, são obras, né? Obras de engenharia tremendas, montanhas, precipícios enormes, e eles conseguem construir, né, sobre aqueles precipícios. É muito interessante ver a cultura chinesa. Só que eles também, eles têm uma facilidade para desenvolver tecnologia. E nessa reportagem mostrou até mesmo um baiano, né, um brasileiro, que ele estava nos Estados Unidos, numa grande universidade, e ele optou para ir para a China, porque lá ele consegue ter muito mais apoio, né, para os projetos dele, né, para o desenvolvimento das coisas científicas, né? Ele estava desenvolvendo um robô que ele consegue consertar a si mesmo, né? Diagnosticar e consertar a si mesmo. São muitas tecnologias avançadas e eles têm dinheiro à vontade para desenvolver os projetos científicos na China. Ele estava trabalhando, inclusive, numa universidade novinha que acabou de ser construída em Xangai, né? Que a gente fala Xangai é uma das cidades mais desenvolvidas da China. A educação lá corresponde, por exemplo, uma criança lá que termina, vamos dizer, o que seria o primário, os 4 primeiros anos de escola, ela corresponde aqui no Brasil a alguém que tivesse terminado o ginásio, em termos de conteúdo que ela aprende, né? Aprendizagem muito desenvolvida, eles estão preparando a próxima geração muito bem preparada. O ensino é de excelência. Enquanto aqui no Brasil, né, o que estávamos vendo é sendo preparada uma geração completamente despreparada para a vida, despreparada para tudo, né? Lá as crianças estudam, as escolas são horário integral, ok? Não tem isso de meio horário, não. É horário integral na escola, porque realmente, né, elas precisam educação, elas precisam aprender muita coisa, não é? E a escola é um lugar interessante para elas, é um lugar de descoberta, né? Não é um tipo de ensino ultrapassado, não. Elas já começam a aprender tecnologia já de pequenininhas, ok? Então, muito, muito interessante essa reportagem para vocês verem.
Só que nesse aspecto da tecnologia, assim, a China ela é coalhada de câmaras. E então está muito desenvolvida essa tecnologia de você ser identificado pela sua face. Então tem um supermercado, lá um shopping que você entra, você só, né, mostra o seu celular, ele lê o seu celular e fotografa o seu rosto. Dali você passa para dentro e não tem ninguém atendendo, não tem nada. Você vai, você escolhe o que você quer, você compra o que você quer, coloca lá numa cestinha e vai adiante, ok? As suas compras, elas vão ser reunidas e dentro de 1 hora elas são entregues na sua casa. Você não precisa se preocupar, não precisa carregar embrulho, tudo é debitado em sua conta automaticamente. Hoje, né, a maioria dos lugares lá na China é desta maneira. Você compra e você mostra, né, aquele quadradinho, eu não sei como chama, eu esqueci, aquela marca quadradinha assim, de leitura, que até para você botar o WhatsApp no computador, eles pedem aquela marca, eu esqueci agora, né? Você tendo aquele código, como é que ele chama aquele código? Você coloca aquele código assim no seu celular, ele é um código de leitura, né? Aí, onde você vai, você compra, só mostra aquele código, cai direto na sua conta o que você comprou, né? E, além do que, está evoluindo muito a identificação facial, de tal maneira que eles conseguiram encontrar uma pessoa, um infrator, eu esqueci o que foi que ele fez, ele roubou alguma coisa, ele estava em meio a um show, numa multidão de pessoas naquele show. E as câmeras captaram, identificaram a face dele no meio daquela multidão, e eles simplesmente foram lá e prenderam o sujeito, né? Então, o que a Sônia Britt falou, a China é como se você estivesse vivendo num grande Big Brother, porque a casa inteira é controlada, todos estão controlados, né? O que é ruim por um lado e bom por outro, porque é uma população tão grande, como é que você faz para controlar, né, uma população imensa dessa, né? Então, é um controle rigoroso. A vida de todas as pessoas está nas mãos do governo. E assim o governo comunista chinês consegue aí se eternizar no país. Mas, de uma maneira geral, né, a população está sendo beneficiada. É claro que eles não têm algo de precioso que se chama liberdade. Quando eu vivia ali na China, né, eu pude perceber o quanto é opressivo viver debaixo de um sistema desse, onde você é vigiado, onde você não tem nenhuma liberdade. É muito opressivo. Os motoristas de táxi, eles estavam ganhando muito pouco, o governo estava fazendo uma covardia com eles e eles resolveram protestar. Isto não é permitido. Eles pegaram os líderes e botaram na cadeia, em prisões para trabalhos forçados e ponto final, né? Ninguém tem liberdade de protestar, de fazer coisa alguma. Bom, isso também não é bom viver num lugar onde não se tem liberdade, né? Como está acontecendo ali na Venezuela, né? Como eu estava lendo essa manhã no Gospel Prime, que nós escapamos por um triz de virar uma nova Venezuela. A Venezuela, o dólar lá está valendo milhões. Um dólar vale milhões de bolívares, que é o dinheiro da Venezuela. Ou seja, o dinheiro da Venezuela não vale mais absolutamente nada. É um país completamente arrasado. E então a Rússia, que é comunista, que sempre quis, né, colocar o pezinho dela aqui na América do Sul, ela está chegando na Venezuela com aviões, com tanques, armamento pesado de guerra, ok? Então, a Rússia está invadindo, através da Venezuela, a nossa América Latina. O que a Rússia vem fazer? Ela vem pilhar, ela vem conquistar, né, tudo que interessa a eles economicamente, vem para roubar, ok? E agora nós temos aí no nosso calcanhar, por causa da Venezuela, uma Rússia, né, bem ali fazendo fronteira com o Brasil em Roraima, que nós temos nem fronteira ali, umas estacas só que marcam a fronteira.
Então, muito facilmente a Rússia pode se instalar dentro do Brasil com aqueles armamentos sofisticados, caros, pesados, de guerra, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos orar para que isso não aconteça, porque já começou a acontecer. Precisamos colocar a Venezuela debaixo das mãos de Deus, que Deus possa derrubar este homem, este regime, antes que os problemas cresçam avultosamente sobre a América Latina, ok? Olha o perigo que nós estamos correndo por causa desse vizinho, não é? Venezuela, desse vizinho que é o Maduro, que é um louco, né? Possivelmente, bom, não vou nem falar mais o que ele é, dizem que ele era amante do Hugo Chávez, ok? Por isso que ele ficou no poder, no lugar do Hugo Chávez, que nem venezuelano ele é, né? Um satanista. E ele está abrindo as portas da América Latina para a invasão da Rússia. Olha que coisa terrível, que perigo para nós. Vamos colocar isso em oração. É questão de sobrevivência do Brasil. O Brasil não tem nenhum armamento de guerra, nós somos um país pacífico, ok? Nem temos dinheiro para construir isso no momento, estamos tentando aí reerguer o país, né? Que esses comunistas do PT arrasaram. Ok? Venderam, né? Entregaram. Agora é um momento muito crítico, que Deus não permita, né? Que haja confusão entre a Venezuela e a Rússia, que eles briguem, que haja confusão, que a Rússia não consiga entrar na América Latina. Nós fechamos a porta para os russos, em nome de Cristo Jesus, fechamos essas portas. Bom dia, Luísa. Ontem eu estava conversando com a Francisca, né, que está lá na Índia, né, próximo à capital Delhi, e ela está se preparando para fazer uma festa de Natal. Uma festa não, né? Fazer uma comidinha lá na casa dela para receber essas pessoas que querem ouvir sobre o significado do Natal. São hindus. E o principal vínculo dela com o restante da vizinhança é a puja. Bom dia, Manuel Reginaldo de Souza. Bom dia, chegando no Facebook. Então, ela então está para fazer esta reunião para compartilhar com os hindus sobre o significado do nascimento de Jesus Cristo. E a puja é o principal vínculo. Só que o inimigo começou a atacar a puja. E a puja está muito preocupada porque os amigos dela, a mãe, os familiares começaram a falar: puja, você já está velha, já está com 27 anos, ainda não se casou. E a Francisca, ela está tentando te converter. Cuidado que ela está tentando te converter ao cristianismo. E se você se converter, quem é que vai casar com você? Né? Como que você vai fazer? Onde você vai arrumar marido para casar com você? Para ela arrumar um marido, logicamente, realmente ela teria que se converter, não é? E arrumar um marido cristão, logicamente. Mas a gente não pode falar isso, né? Eles morrem de medo de que a Francisca esteja tentando convertê-los. Então, tem que ter muito, muito, muito cuidado, porque se eles resolvem que ela está tentando fazer isso, ela pode ser morta, pode ser presa, que Deus nos livre de uma coisa dessa, ela e os filhos dela. Então, eu estava aconselhando ela muita, muita prudência, porque o diabo, ela está lutando ali contra principados e potestades que... Né, aqueles deuses terríveis que não querem tirar suas garras de todas aquelas pessoas. Então, ela começou a pregar o evangelho para a Puja e contou para a Puja, né? Contou para a Puja, acho que contou para todos eles ali a história da queda do homem. Que Deus fez Adão e Eva, né? E falou para eles não comerem daquela árvore do jardim, mas a serpente, um animal astuto, veio, né, com aquela conversinha fiada, e Eva caiu na conversa do diabo e
né, foi sendo encantada por ele, e quando ela olhou para o fruto, ela achou aquilo muito lindo, tomou e comeu, e desobedeceu a ordem de Deus. E então todos nós fomos desligados do Senhor, né? Desligados de Deus, passamos a andar em morte, mortos-vivos, que são as pessoas que não têm o seu espírito vivificado pelo Espírito de Deus, que não nasceram de novo. Muito bem. Então, ela estava contando esta historinha básica do Gênesis, né? E então, outro dia, a Púdia chegou para ela esses dias e falou assim, mas como você está dizendo para mim que a serpente é um animal ruim, né, que fez com que o homem pecasse contra Deus? Nos nossos livros, os livros hindus, ok? Nos nossos livros está escrito que a serpente é uma criatura muito bondosa, uma conselheira muito sábia, que deu conselhos muito sábios ao homem. Inclusive, né, para completar, eu quero que vocês saibam que existem na Índia os adoradores da serpente, porque a serpente é um animal tão maravilhoso, não é? E eles são induzidos à adoração da serpente. Com isso, a Francisca foi obrigada, né, a pedir perdão. Não, Púdia, você me perdoa, né, se eu te ofendi ao falar mal da serpente, né? Perdoa se você se sentiu ofendida, você me desculpe, não foi a minha intenção, né, te chocar, te aborrecer, ok? Porque, gente, é terrível como é que você prega o evangelho para pessoas que estão tão cegas, que aprenderam exatamente o contrário da verdade, que andam em trevas tão completas. E você não pode ofender nenhum daqueles deuses deles, são 33 milhões de deuses, como é que você prega o evangelho? Então, a Francisca, ela me disse, eu tenho que tirar o chapéu para o apóstolo Paulo, como é que ele conseguiu pregar o evangelho aos gentios. Eu falei, realmente, só que você tem que ver o preço que ele pagou, porque o apóstolo Paulo, ele bateu de frente com principados e potestades, e quantas vezes, né, ele foi chicoteado, apedrejado, ele naufragou, foi mordido de serpente, tudo aquilo ali eram os demônios de alta patente, principados e potestades, lutando contra ele, tentando tirar a vida de Paulo. E Deus foi guardando ele, guardando a vida dele, até o momento em que o Senhor falou, ok, já chega, você já sofreu demais, né, pela causa do evangelho, e agora, né, você já está velho, já lutou o bom combate, pode vir, né? E o Senhor, então, permitiu que o Império Romano decapitasse o apóstolo Paulo, né? Foi permissão de Deus, porque Deus considerou que a parte dele estava concluída. Mas olha o preço que ele pagou por confrontar principados e potestades. E eu falei para ela, por favor, não faça o que Paulo fez, porque eu estou aqui de longe, aqui no Brasil. Eles, né, são negros, o indiano tem preconceito contra os negros. Eles já sofreram horrivelmente, esta pequena família já sofreu horrivelmente, não é? E agora eles estão ali sozinhos, não tem ninguém que os defenda. Eu enviei a oferta através do banco para a conta bancária dela. O banco na Índia bloqueou, eles não querem depositar a oferta na conta dela. Não querem depositar o dinheiro. Porque eles dizem, não, você tem que apresentar documentos e documentos e documentos, tem que responder perguntas, sendo que ela já abriu a conta bancária, essa conta bancária ela já usou várias vezes, só porque eu mandei um valor um pouquinho mais alto para ela. Eles são completamente loucos por dinheiro e eles estão tentando, então,
pegar o dinheiro que é dela e não depositar na conta e não entregar o dinheiro que é dela, para que ela então possa pagar o aluguel, possa se alimentar, possa fazer este encontro, né, para falar de quem é Jesus para aquelas pessoas. Porque ela pode falar em nome de Deus. A própria mãe e o pai da Púdia foram lá na porta dela essa semana, porque a mulher estava se sentindo mal, estava com dor de cabeça, o olho dela não estava bom, um dos olhos estava com problema de novo. Então, a Francisca fez uma oração rápida, assim, em nome de Jesus, e isso não agrada a eles. Eles não aceitam, né? Você pode falar em nome de Deus, porque aí é só mais um Deus. Mas se você falar Jesus, em nome de Jesus Cristo, o diabo fica irritadíssimo, né? E joga as pessoas contra, né, o mensageiro do Evangelho. E por isso Paulo teve que sofrer e pagar um preço tão alto. E realmente, né, em medidas diferentes, nós também temos que sofrer por amor a Jesus. Por quê? Se você está indo na direção contrária à direção deste mundo que é regido por Satanás, esse mundo jaz do maligno, você vai sofrer resistência. As pessoas vão se levantar contra você. Né? Tudo que você fala que é contrário àquilo que o diabo prega, você pode contar, né? Que as pessoas elas vão se levantar contra você. Está aí a ministra que foi eleita agora ministra, Damares Alves, né? Que é uma pastora, uma teóloga, ela foi anunciar o nome de Jesus, foi falar de Jesus. A ira do diabo se levantou de tal maneira que eles estão acusando esta mulher de fazer parte de uma ONG que pega crianças índias para serem abusadas sexualmente. Olha bem, uma mulher que foi abusada, que tem ódio disso, que sabe o estrago que causou na vida dela, que tenta salvar as crianças, que tenta salvar os índios de viver tal experiência de destruição. Pois não é que eles acharam um jeitinho de acusá-la disso? Por quê? Porque também os fariseus acusaram Jesus quando Jesus estava no ministério dele, acusaram ele de estar fazendo tudo aquilo, curando as pessoas, pelo poder de Belzebu, que ele estava sendo usado pelo diabo. Né? Esse é o jogo do diabo, ele acusa você de estar sendo usado pelo diabo, quando, né, para perverter o direito, porque assim o que é branco fica preto, o que é trevas fica luz, o que é luz fica trevas, e ele se faz passar até mesmo por um anjo de luz para enganar aqueles, né, que não estão muito bem preparados na palavra de Deus, que não estão muito arraigados no amor de Cristo Jesus, que não o conhecem em intimidade. Todos esses vão sendo arrastados, levados pela operação do engano, que tem se intensificado cada dia mais na face da terra. Eu estava vendo que eles prenderam aquele homem espírita, aquele João de Deus, que abusou tantas mulheres, e eles foram interrogá-lo e eles ficaram com medo dele, porque eles viram, né, um poder sobrenatural, e eles ficaram com medo, né, o demônio manifestado na vida daquele homem, não é? Tentando convencer aquelas pessoas de que ele é de Deus, né, e que ele não poderia ter abusado. Tantas mulheres, né, que estão ali trazendo o testemunho delas, não é? Então, esse é o tempo em que nós temos que realmente estar muito juntos de Deus, muito cheios da palavra. Nós estamos vendo uma igreja que não lê a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, crianças, adolescentes que não vão na escola dominical, que os pais não leem Bíblia em casa, eles não sabem nada da palavra de Deus, são presas fáceis na mão do inimigo, porque a palavra do Senhor é a rocha aonde nós temos que enraizar, né, lançar os nossos fundamentos na rocha da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando nós lemos, né, o Espírito Santo está próximo, o Espírito de Deus está ali para ungir, para nos ensinar através da palavra. Então, é muito importante que você leia a Bíblia diariamente. E o inimigo luta para que a gente não faça isso, né? Mas nós precisamos, ok? E é por isso que eu vou estar lendo hoje com vocês, compartilhando no livro aqui de Atos dos Apóstolos. Eu comentei no último programa
Nós estávamos aqui no finalzinho do capítulo 7, e entrando no 8, né, nós vimos o apedrejamento de Estevão. Então, quando entramos no 8, nós vemos que se desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, logo depois do apedrejamento de Estevão. Todos, exceto os apóstolos, eles foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria, ou Samária. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Na minha outra versão está que ele assolava a igreja. Homens e mulheres ele lançava na prisão, arrastava os homens e as mulheres e jogava todos na prisão. Então, só para encerrar o que eu estava falando com relação a Francisca, a conversão de cada pessoa é verdadeiramente um milagre de Deus, ok? É um milagre, cada conversão é um milagre. E eu peço que vocês estejam colocando a irmã Francisca e os seus 2 filhos, coloque eles em oração, não é? Porque o embate está muito grande, nós não estamos conseguindo fazer que esse dinheiro chegue às mãos dela, né, para que este banco libere este dinheiro, para que Satanás saia da nossa frente ali, para que ele pare de corromper as mentes e os corações daqueles hindus que estão famintos por Deus, mas ele vem e ele os confunde com os falsos argumentos, né, que ele vai trazendo. Só Deus para que eles consigam ser salvos, né, consigam chegar à verdade. Por isso nós precisamos das suas orações. Orem por esta obra missionária ali na Índia, através da irmã Francisca. Orem também pela pastora Mona e toda a nossa equipe, a coordenadora Rashmi, todos que estão ali em Delhi, tocando o projeto Asra, o projeto Esperança. Né? Estamos ali com as 60 crianças, as mães, as famílias, estamos trabalhando e inserindo, né, o evangelho em meio àquelas favelas imensas que não tem nenhum testemunho de Jesus Cristo. Ore pela pastora Mona, que está encabeçando lá, não é? Eu coordeno daqui, mas ela está lá na frente da batalha com toda uma equipe e eles estão preparando agora para as celebrações de Natal, que é uma oportunidade para eles falarem do amor de Deus, que, né, se encarnou, né, se fez carne e habitou entre nós, por amor de nós, para que nós fôssemos salvos. Então, ore pelo projeto Asra. Também precisamos de recursos financeiros, ok? Tanto para esta obra da irmã Francisca, quanto para o projeto Asra, porque nós estamos dando educação para essas crianças que de outra forma seriam somente catadores de lixo. E eles estão aprendendo a ler, a escrever, vão ter uma vida totalmente diferente e eles agora são de Jesus, ok? Eles estão convertidos, batizados no Espírito Santo. Deus está fazendo esta obra grandiosa com a sua colaboração. Então, não deixe de fazer parte, de colaborar. É só você me adicionar no seu WhatsApp, por favor, faça isso, para que eu tenha contato direto com você e você possa receber notícias. Meu WhatsApp é 32 de Juiz de Fora, 99195 9489, ok? Então, voltando aqui ao apóstolo Paulo, né? Capítulo 8 de Atos, vai entrar aqui no verso 2, dizendo, né? Como Paulo, ele, depois que sepultaram Estevão, Saulo estava devastando a igreja, indo de casa em casa, invadindo as casas, arrastando homens, mulheres, crianças, lançando todos na prisão.
Na minha versão, Atos 8:3, está assim: Saulo, porém, assolava a igreja. Mas ele não entrava, não era nos templos, não, né? A igreja se reunia nas casas. Então, ele entrava pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E me chamou a atenção essa palavra assolava. O que significa assolar? Significa que Paulo estava destruindo, reduzindo a pó, arruinando, causando grande agonia, provocando aflição, agoniando a vida de todas aquelas pessoas, não é? Olha bem o que Paulo estava fazendo, a obra que ele estava fazendo, completamente enganado. Hoje em dia a gente ainda vê isso, né? Como eu estava dizendo, esses hindus radicais lá, eles outro dia pegaram um pastor e eles esquartejaram. O pastor ficou vivo, estava no hospital, sem as mãos. Cortaram as mãos dele fora e foram cortando, todas as partes do corpo dele estavam cortadas, né? O cérebro estava exposto, uma coisa horrível de se ver o vídeo, o que eles fizeram com aquele pastor, porque são endemoniados, não é? Paulo também estava nesta condição, completamente cego, né? Então, aqui, no capítulo 8, se nós seguirmos adiante, o verso 17, nós vamos ver, né, Pedro e João, quer ver? Porque aqui, aí, quando fala que Saulo devastava, né, a igreja, vai dar um pulo aqui, vai fazer um parênteses aqui para falar de Filipe em Samaria, que esses que foram dispersos pela perseguição depois da morte de Estevão, eles saíram por todos os lugares pregando a palavra. Onde eles iam pregando a palavra. E Filipe foi para Samaria, estava anunciando Cristo ali em Samaria. E a multidão que estava ouvindo Filipe estava vendo os sinais milagrosos que ele fazia e deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. E aí, vai falar aqui, deixe-me ver o verso 17, nós vamos entrar, ok. Aqui vamos para frente. Aí vai falar de Simão o Mago. Que Simão, esse homem chamado Simão, que era praticante de feitiçaria, e ele era, assim, muito, né, famoso naquela cidade. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção a esse Simão e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Olha a operação do engano, né? E eles estavam seguindo a Simão porque ele tinha iludido todas aquelas pessoas com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe chegou, pregou as boas novas do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, eles creram, né, em Jesus, foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Veja bem. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha aceito a palavra de Deus, enviaram para lá a Pedro e João. E esses chegaram, né, oraram para que as pessoas pudessem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Por que eu creio que foi necessário, né, que Pedro e João viessem lá de Jerusalém para impor as mãos e eles serem batizados no Espírito Santo? Eu creio que porque a igreja de Samaria, ela estava ali nascendo a igreja em Samaria. Com isso, todos ficaram, então, debaixo de uma única liderança, porque se eles fossem batizados pelo próprio Filipe, talvez surgisse ali uma igreja
uma outra igreja, né? Já seria uma outra denominação desligada, né, de Jerusalém. Então, assim como o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia do Pentecostes, ali em Jerusalém, agora o Espírito Santo estava descendo sobre as pessoas ali em Samaria, mas como parte, né, deste mesmo mover que Deus estava realizando, como parte de uma mesma igreja. Bom dia, Sidney. Bom dia, Marcos Gonçalves. Muito bem. Então, o que aconteceu quando Pedro e João estavam ali batizando as pessoas, impondo as mãos? Diz aqui, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, eu creio que ele não foi batizado no Espírito Santo, porque ele ainda estava observando aquele fenômeno, né? Ele não diz aqui que ele experimentou ser batizado no Espírito Santo, ele foi batizado nas águas. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder para que possa, sobre quem eu puser as mãos, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. Interessante, né? Esse diálogo. Veja bem, Simão ofereceu dinheiro em troca do poder de batizar as pessoas no Espírito. E Pedro respondeu basicamente o seguinte, vai para o inferno com o seu dinheiro. Vai você e o seu dinheiro para o inferno. Teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, o apelo que Pedro fez para ele, arrepende-te. Mas Simão, ele não se mostrou arrependido. Ele ficou apenas amedrontado e pediu a Pedro que intercedesse para que nada de mal lhe acontecesse, né? Orem por mim para que eu escape do castigo. Você já viu, as pessoas falam muito isso, né? Elas fazem as coisas erradas, elas não querem andar retas com o Senhor, elas não querem pagar o preço de seguir a Jesus, mas elas vêm para você todo dia, ora por mim, ore por mim, ore por mim, não é? Mas elas mesmo não tomam posição. Então, é o caso aqui desse Simão, o mágico. Ele pediu aos discípulos que orassem por eles para que eles escapassem do castigo. Mas ele não foi capaz de se arrepender, né? O coração dele continuava o mesmo, não havia mudança, não havia real conversão. Quanta gente a gente pode ver nas igrejas assim? O coração, né? O corpo está ali, né? A mente está ali ouvindo, mas o coração não se voltou para Deus, o coração não se arrependeu de seus pecados, não teve um encontro pessoal com Jesus, não passou por convicção de pecados, que só o Espírito de Deus pode, né, te dar a conversão. Vem desse momento em que você se arrepende, né? Você é levado pelo Espírito de Deus a convicção de pecados, a se arrepender muito profundamente. Você vai chorar. Você vai chorar pelos seus pecados quando você vê o que o seu pecado fez a Jesus para que você pudesse ser salvo. Você vai chorar. Eu não vejo uma pessoa que legitimamente se arrepende se ela não se quebrantou. Se ela não se quebrantou, se ela não chorou. O choro vem, né, do lamento, de você se arrepender, de você ver, né, realmente, não é, o quanto você pecou contra Deus, o quanto você é um pecador necessitado de Jesus. Só neste momento em que você se vê como Deus te vê, quando você contempla a santidade de Deus,
é o momento em que você vê a sujeira que está no seu coração e você realmente o entrega a Jesus para que seja lavado e remido no sangue dele. E não tem como não chorar quando você vê o que Jesus passou por sua causa para que você pudesse ser resgatado das mãos do inimigo, né? Então, as pessoas, elas não querem pagar pelos seus pecados. Elas aceitam de bom grado que Jesus pague no lugar delas, mas não estão dispostas a mudar, não estão dispostas a se arrepender de suas antigas práticas e crenças, crer em Jesus como seu Senhor e não apenas como seu Salvador. Amém? Your presence, just be drawn into it tonight. Just let yourself be drawn into this life. Your presence is irresistible. Jesus, I love you. I love you. Your presence is irresistible. I'm drawn in. Your presence is irresistible. Come overwhelm us. Your presence is irresistible. Bem, ainda temos um pouquinho de tempo aqui. Gente, eu quero mandar aí, né, uma bênção para a vida da Dona Zezé, que você se recupere rápido. Também sobre a vida da Sheila, de toda a família da Sheila. Nós estamos em oração por você, Sheila. E nós cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo. E que esta experiência difícil que você está passando, não é? Deus vai reverter isso para a glória dele, vai reverter em crescimento espiritual da sua vida, né? O seu testemunho é muito valioso diante de todas as pessoas que estão vendo, né? Você passar aí uma hora de dor, mas o Senhor vai te levantar mais forte do que nunca. Porque, como eu disse sobre o apóstolo Paulo, né? Deus só permitiu que a vida dele fosse ceifada quando ele considerou terminada a missão dele aqui na terra. Cada um de nós temos uma missão para cumprir aqui nessa terra. E ninguém vai sair antes de completar a tarefa, ok? Um abraço também para minha amiga Flávia, né, da Flávia Oliver Store. Vai lá no Instagram, no Facebook dela. Tem roupas para você, né, comprar para se vestir nessas festas de final de ano, né? É um tempo de muitas reuniões, né? Como a gente fala isso? De congraçamento, né? De festividade, enfim, né? Se a pessoa ela é de Deus, ela vai se reunir com as outras para agradecer as bênçãos de Deus que vieram, né? Durante esse ano. Bom dia, Beto, também, que está ligado aí conosco. Todos vocês, ok? Bom dia, irmã Rose, mãe do Lucas. Todos vocês que estão na audiência, eu agradeço. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Natal. O tempo já vai se esgotando. Vamos tocar nesse assunto de novo aqui um pouquinho mais. Flávia está dizendo, estou na audiência, amém. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o Natal. Será o Natal realmente a celebração do nascimento de Jesus Cristo? Nasceu Jesus em 25 de dezembro? Nós vimos que não. Será que os primeiros apóstolos que conheciam e foram ensinados por Jesus pessoalmente, eles celebram o aniversário do menino Jesus em 25 de dezembro? Claro que não. Será que alguma vez o celebraram em qualquer outro dia? Não, não celebraram. Se o Natal é uma das maiores festas cristãs, por que será que todos os pagãos o celebram também? Você sabe que todo pagão, mesmo na China, na Índia, por todo lugar, se celebram mesmo sem saber o que é? Por que nessa época se trocam tantos presentes com familiares e amigos? Se é por causa dos reis magos que trouxeram e ofertaram presentes ao menino Jesus, a resposta poderá surpreender. A maioria das pessoas supõe muitas coisas sobre o Natal que não são verdades. Vamos agora parar de fazer suposições e conhecer um pouco mais sobre os fatos. A palavra Natal tem a ver com nascimento ou aniversário natalício, especialmente com o dia
em que geralmente se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Esta festa teve origem na Igreja Católica Romana e daí se expandiu ao protestantismo e ao resto do mundo. E então, de onde tirou a Igreja Católica Romana a festa do Natal? Não saiu do Novo Testamento. Não foi da Bíblia nem dos primeiros apóstolos que foram instruídos por Cristo. Todavia, sabe-se que lentamente foi absorvida do paganismo pela Igreja Católica Romana a partir do quarto século, ok? Anos 300 e qualquer coisa. Desde que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo, né, pela Igreja Católica Romana, e ela é a única autoridade que aprova, vejamos o que diz a Enciclopédia Católica, da edição inglesa, sobre o título Natal. Isso aqui, então, é uma enciclopédia católica inglesa. O Natal não era considerado entre as primeiras festas da igreja. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito. Olha só, a própria enciclopédia católica, né, confessa que essa festa provém do Egito. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de janeiro lentamente modificaram-se na festa do Natal. Também nas mesmas enciclopédias, sob o tema Dia do Natal, nós vamos encontrar que Orígenes, um dos patriarcas católicos, reconheceu a seguinte verdade: não há registro nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, que se rejubilam grandemente com o dia em que nasceram neste mundo. Veja bem, hein? Bom dia, Jailton. A Enciclopédia Britânica, numa edição de 1946, ela afirma: o Natal não era contado nas primeiras festas da igreja. Não foi instituído por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridades bíblicas. Foi adquirida mais tarde do paganismo, ok? A Enciclopédia Americana de 1944 declara o seguinte: o Natal não foi, de acordo com muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos da igreja cristã, porque o costume cristão em geral era de celebrar a morte de pessoas importantes em vez do nascimento. A comunhão instituída por autoridade bíblica no Novo Testamento é o memorial deste acontecimento, isto é, o nascimento de Cristo no século IV. No século V, a Igreja Ocidental deu origem para que fosse celebrada para sempre no dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo. Olha bem a desculpa esfarrapada. Quer dizer, a gente não sabe direito o dia que Jesus nasceu, então vamos colocar como se ele tivesse nascido no dia do Deus Sol, no dia do Deus Mitra, no dia desses deuses, né, pagãos. Olha que coisa horrível. Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Jesus nem sequer nasceu na estação do inverno. Ok? Quando Jesus nasceu? Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2:8. Isso nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e levavam para o curral, no mais tardar no dia 15 de outubro, para proteger do frio da estação chuvosa que seguia. Veja que a própria Bíblia fornece provas em Cantares de Salomão, no capítulo 2:11, e em Esdras, no capítulo 10, de 9 a 13, de que o inverno era uma estação chuvosa, não permitindo aos pastores
permanecer ao ar livre nos campos durante a noite. Durante a época da Páscoa, começo da primavera, era costume antigo dos judeus daqueles dias levarem as ovelhas aos campos e desertos e recolhê-las ao começo das primeiras chuvas, afirma Adam Clarke no seu comentário, né, edição aqui de Nova York, um comentário bíblico. A seguir, ele também declara: os pastores cuidavam dos seus rebanhos dia e noite durante todo o tempo que permaneciam fora. As primeiras chuvas começavam no princípio do mês de Marchevan, que corresponde parte dos meses de outubro e novembro no nosso calendário. Começa às vezes em outubro. Descobrimos que as ovelhas estavam nos campos ao ar livre durante todo o verão. E como os pastores não haviam ainda recolhido seus rebanhos, é um argumento provável que outubro não havia ainda nem começado e que, consequentemente, nosso Senhor não nasceu 25 de dezembro, quando nenhum rebanho estava no campo, nem mesmo poderia ter nascido depois do mês de setembro, já que os rebanhos ainda estavam no campo durante a noite, apenas como uma ocorrência cronológica, né? É uma questão bem aí tranquila, né? Essa é uma citação dos talmudistas em Like Food, é uma coisa dos próprios judeus comentando aqui, né? O Talmud, né? Um comentário no Talmud. Queridos, então, aprendemos um pouquinho mais, ok? Sobre Natal, mas terminou o nosso tempo. Não se esqueça de estar orando pelo Brasil. Deus abençoe a nossa nação, presidente Bolsonaro, cada um dos seus ministros. Deus tome o Brasil e as nossas vidas, a vida de cada um de nós em suas mãos. Sinta-se abençoado, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que é este nome sobre todo nome, o único no qual nós temos salvação. Amém? Bom, vou interromper assim bruscamente, né? Tem hora que eu não vejo, a hora passa. Um grande abraço para vocês. Se Deus quiser, sexta-feira estamos de volta. Bom dia.